now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So, like, no lunch? You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. Worry about when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing, almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, pro bono. Completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. And they meet every requirement, don't wow. Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. they? Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Pode aplaudir ao Senhor por isso? Me estragaram, agora eu estou chorando. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Sei que é muito rápido, de repente, não sei se todos conseguiram pegar bem, né? Lendo, legendada, às vezes é complicado para a gente acompanhar, mas eu acho que deu para a igreja entender, amém? E essa é a nossa vida, né, mães? Mães, essa é a nossa vida, e não só mães que geraram filhos, mães que criam os seus filhos, né? Que tomaram filhos para si, né, Merily? Novinho, pequenininho, e certamente alguns estão parados, lembrando alguns momentos difíceis, de repente, porque não valorizaram muito a mamãe. Mas é bom que mãe perdoa, não é verdade? Mãe perdoa. Também muitas mães não fizeram aquilo que tinha que fazer com os seus filhos. Mas glória a Deus, que Deus deu essa mulher preciosa para Adão, né? Um presentão que ele deu para Adão ali no Éden, e nos tornamos esses bilhões de mulheres que têm gerado filhos para povoar o céu. Amém?
gerado filhos para povoar o céu. Queridos, hoje eu sei que o Dia das Mães, né? Assim, não sei se é no mundo todo, é no Brasil, no mundo todo, né? Todo mundo, né? Ali um monte de filme americano. Mas não é o mais importante na nossa vida, não é verdade? Somos mães, isso é muito bom, isso é gratificante. Mas não seríamos mães sem os pais, nem seríamos mães sem os filhos, então é uma interdependência, não é verdade? Hoje é o nosso dia de lembrar que ontem foi o nosso dia e que amanhã continuará sendo o nosso dia. Amém? Lembrar que os 365 dias do ano, enquanto Deus nos der vida, devemos ser mães para abençoar a nossa casa, devemos ser pais para abençoar a nossa casa, devemos ser filhos abençoadores aos seus pais. Amém? Nós estamos com um tempo bastante curtinho, mas vamos procurar, né, como eu sempre falo, assim, dentro de 3, 4, 5 folhas, pelo menos uma sair, né? Então tá bom, tá bom. E eu quero hoje, nós estamos no mês da família, e temos declarado, assim como o nosso tema anual, 2014, ano da SEB de Deus, 2014, ano da família, né? A família na SEB de Deus, como nós podemos estar na SEB de Deus. E eu quero te dizer que se você der uma olhadinha, der uma chegadinha aqui, você vai ver várias fotos, né, de famílias aqui, recadinhos para Deus, né, cartinhas aqui para sua família. E você mesmo que você não possa vir às quartas-feiras, que tem sido assim, tá um som estranho aqui no meu ouvido. Você pode, nós estamos colocando aqui fotos, cartas, né, de oração, pode lacrar, deixar aqui pendurar. Tem um cordãozinho aqui, e a gente pendura aqui com um pregadorzinho bonitinho. E nós temos orado especificamente, toda quarta-feira, temos trazido palavras específicas. Aliás, eu creio que o mês todo. Então, à noite, se você não pode vir à quarta-feira, mas quer que ore por alguém, a sua família, sua família, né? De repente, de amigos que você está orando, quer botar um pedido ou uma foto, você pode botar, e nós vamos continuar orando durante essas quartas-feiras. Quarta-feira que vem, né, pastor Marcelo, falando sobre uma vida financeira saudável, né, pastor Marcelo? E vai ser uma bênção, tem sido muito bom estar aqui. E no dia 21, nós vamos ter um pastor de fora, que é a família vivendo o sobrenatural de Deus. O apóstolo Luiz Scultori vai estar aqui e pedimos à igreja que não venha só nesse dia, mas venha quarta-feira, a última quarta-feira vai ser o apóstolo Joaquim fazendo o encerramento, vai ser um encerramento maravilhoso. Estamos preparando muitos presentes para o encerramento, para a família. Se você não estiver preenchendo a sua cartelinha, trata de correr que ainda dá tempo. Ainda temos mais 3 quartas-feiras e você ainda pode ganhar um presente. Com 3 ainda ganha, né, pastor Marcelo? Ainda vai ganhar um presente. Com 3 ainda ganha. Zerado não vai ganhar nada. Então, você pode vir, não por isso, mas pela palavra que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia lá em 2 Samuel 21. Acho que eu estou tremendo. Boca fica seca, né? A gente fica meio nervoso, boca fica seca, joelhos... Mas vamos lá. Nesse dia que, de repente, você está assim, hoje é dia das mães, estou muito alegre, de repente você pode dizer que ganhou muito presente, que não sei o quê, como se fosse, né, o melhor dia do mundo. Mas não é, eu acho que são todos os dias, né? Ter 4 filhos é algo assim maravilhoso. A gente não fica 365 dias, mas eu acho que 700 e algumas coisas. Dobra. Os 365 tem que dobrar, né, para cuidar. E agora, então, cuidar de filho, cuidar de neto. Estão todos aí? Tem umzinho lá no canto, lá. Acho que não ficou no berçário. Laila está aí conosco, que mora mais distante. Cadê o Ed? Está aí, não? Chegou? Não chegou. Está morando longe também. Mas estão aí, né, os demais. Ilana, Inoan. E, né, cada um com a sua família. Eu fico assim muito feliz de poder falar neste dia. Acho que deveria ser um homem, né? Mulher tem que trabalhar até no dia. Não sabe o que eu trabalhei ontem, para todo mundo comer lá em casa hoje. A mãe mor tem que dar comida para todas as outras mamãezinhas, por netinho.
Então, para não enfrentar fila lá na rua, que hoje está difícil, então tive que fazer comidinha de que cada uma gosta, abençoá-las. E bom, vou arrumar mais uns filhos, levar os filhos para lá. Esse texto é um texto assim que vai falar de um momento muito até triste para uma mãe, muito triste para uma mulher, para uma mãe, para uma família. No caso, só existia a mãe, porque o pai já havia morrido, mas é um momento assim muito triste para uma mãe. E eu não sei se alguém vai lembrar esse nome. Eu só ouvi uma mensagem uma vez sobre essa mulher. E o esboço dessa mensagem, de verdade, eu peguei emprestado também de um pastor. Peguei emprestado, né? A gente vai acrescentando alguma coisa, mas peguei um esboço emprestado, não é meu, então eu peguei emprestado, tá bom? E de uma mulher muito especial, que quando eu ouvi falar, foi a única vez, uma única mensagem, não sei se foi aqui, eu acho que foi até aqui na igreja, uma mulher que, de repente, já começou a sua vida em um momento assim, bastante difícil, porque ela era uma escrava, né, de um rei, escolhida como concubina de um rei. De um rei que começou mais ou menos bem, terminou tão mal, que é o rei Saul. E nessa caminhada, né, essa mulher que tinha 2 filhos, ela passou por um momento bem difícil. Eu creio que desde a morte do seu marido, né, porque ele era marido dela, ela devia ter uma vida depois, né, como tendo filhos príncipes, devia ter uma vida boa, né? As concubinas que tinham uma vida boa, cada um tinha uma casa boa por perto do palácio, e os filhos vivendo na casa, no palácio real. Imagina a alegria de uma mãe ver os seus filhos bem, né? Sendo boa educação, se vestindo bem, né, especiais na nação, porque eram filhos de um rei. Mas essa mulher passou por um momento muito difícil. Não sei se você já deu para saber qual é o nome dela. Já alguém sabe? Ainda não. Ninguém sabe. Essa mulher teve 2 filhos. Um filho era Mefibosete, o outro, acho que é Armone. É por aqui o nome dele. Daqui a pouco eu vou falar. O nome começa com R, ainda não sabem? Rispa. Eu lembrei Cispa, não. Cispa daqui, sai daqui. É Rispa. É Rispa. Nome diferente, né? Quem não tem uma filhinha ainda pode botar o nome da sua filhinha. Rispa. Né? Bonito, né? Bonito. Eu botei nomes diferentes. Enoã, Ilana, Laila. Vocês não veem quase ninguém com esse nome. Até cachorro, às vezes, tem um nome desse, mas assim, esse cachorro, não sei para quê. Botaram nome de cachorro, de gente. Não deveriam, sabe? Mas botaram. Mas como é um nome muito lindo, né, Laila? Laila é um nome muito lindo. E o dia que eu descobri que tinha uma cachorrinha com esse nome, fiquei meio assim, olhando, feia, assim. Eu escolhi tanto para alguém botar nome de cachorro. Não dá. Assim como tem, né, gatinha, Samanta, né, Samanta? Mas, vamos lá. Essa mulher, vindo como uma escrava, né, escolhida para ser ali a concubina, mas depois da morte de Saul, ela deve viver um momento muito difícil, desoladora, né? Sei lá para onde foi. De verdade, eu nem pesquisei se esse Mefibosete, eu acho que não é o mesmo Mefibosete. Mefibosete já era um nome meio estranho, deixar, né? Tem a história de Mefibosete, eu acho que é outro. Tem 2 Mefibosetes na Bíblia. E ela, neste momento da história, ela vai viver um tempo assim muito difícil. E o versículo 11 e 12, vamos ler o versículo 11 e 12. 11 e 12. Depois nós vamos ler outros versículos aqui. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filhos feriram a Saul em Gilboa.
Queridos, essa já foi uma decisão depois de um acontecimento bastante drástico na vida dessa mulher. A cena se passa quando Davi já estava mais ou menos na metade do seu reinado, quando ele reinava em Jerusalém. E neste tempo estava-se uma fome muito grande, 3 anos de fome. Imagina Davi no seu reinado vendo, né, essa desolação toda na terra, 3 anos de fome. E Davi, como um homem segundo o coração de Deus, ele foi consultar Deus. Consultar Deus. E esse versículo está aqui, logo, o primeiro versículo de 2 Samuel 21. E houve em dias de Davi, versículo 1, uma fome de 3 anos. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua sanguinária casa, porque matou os gibeonitas. Se você lembrar um pouquinho, quem foram, quando a gente fala em gibeonitas, o que a gente lembra? Porque nós somos reportados lá para Josué. Não é verdade? Quando Deus falou para Josué não se misturar com povo nenhum, quando entrava em guerra, dizimava tudo. E teve um grupo, né, espertinho, que vendo que o povo de Israel vencia todas as batalhas, eles saíram da sua terra e foram caminhando lá para perto onde estava o povo de Israel e enganou Josué. Não, nós vamos fazer uma aliança, porque não é possível. O Deus de Josué é Deus poderoso. E nós vamos estar perto dele. E enganaram a Josué, dizendo que era um povo de longe, estava com a roupa rasgada, mas na verdade eram os gibeonitas. E Josué fez uma aliança com eles. E essa aliança, uma aliança feita, não poderia ser quebrada. E Deus não deixou eles matarem, fazerem nada. Mas disse para eles, por terem enganados, eles iam ser o quê? Rachadores de lenha, tiradores de água, mas eles iam estar debaixo de uma cobertura do povo de Israel, porque havia uma aliança. Amém? Até aí, deu para perceber essa aliança? E quando Davi percebe essa fome, já bem lá distante, pacto não se pode quebrar. Amém, queridos? Pacto não se deve quebrar, não se pode quebrar. E Deus tem uma aliança conosco, amém? E a maior aliança de Deus é o sangue do seu Filho Jesus na cruz, amém? Nós que já aceitamos a Jesus, não podemos quebrar esse pacto, porque Deus não quebra esse pacto. E Davi vendo toda essa situação de fome, e todos os momentos difíceis na história do povo de Deus, sempre Deus levantava alguém, né? Um coração que buscasse a Deus, um profeta, ou era um juiz, um rei, que buscasse o Senhor para ver a solução para o problema. E Davi consultou o Senhor. Uma boa essa, amém, queridos? Quando estiver passando por problemas, por lutas, por dificuldades, por sequidões em casa, por dificuldades na família, com os filhos, qual é a primeira posição nossa? Buscar o Senhor. Buscar o Senhor. E esse é o papel do pai, sabia? A mãe faz muito isso pelo filho, mas esse é o papel do pai, que é o sacerdote. Se não tiver um pai em casa, né, que mesmo que ele seja o sacerdote, cabeça do lar, pelo menos o cabeça, mas mãe, se você que é aquela que é, né, cristã, que tem Jesus, que conhece o Senhor Jesus, então você deve ser essa pessoa que leve diante de Deus o clamor da família para que se obtenha a resposta. E Davi teve a resposta. Uma resposta muito, né, difícil por parte dos gibeonitas. Quando Deus falou para o Davi que era por causa de Saul, por quê? Porque Saul perseguiu os gibeonitas e matou muitos gibeonitas. Ficaram alguns, que eles vieram reclamar, né? Ficaram alguns. Matou os gibeonitas. Então, Saul aí, já no final do seu reinado, ele já tinha morrido aí, né, numa guerra, numa perseguição, ele já havia morrido, mas quando Deus fala que foi Saul, Davi se coloca na posição de ter que resolver o problema. O que eu posso fazer agora pelos gibeonitas? Para que eles, né, cessem a ira deles contra o povo. E Davi foi, depois de perguntar ao Senhor, ele foi perguntar aos gibeonitas.
estamos vivendo 3 anos de fome. E entendeu-se então que aquela fome, né, pelo que Deus falou, era por causa do pacto quebrado. O que Davi chama certamente, né, as autoridades dos gibeonitas e pergunta o que nós podemos fazer para nos livrar dessa maldição. Foi uma maldição. Aquilo ali era uma maldição. Pela desobediência veio uma maldição na terra. Todo o povo sofria. O que eu posso fazer como rei de Jerusalém? E eles pediram uma coisa muito difícil. De repente, às vezes a gente, só de pensar naquilo que aquela mãe pôde vir, dá vontade. Eu sou chorona, sou mais chorona que o pastor Joaquim, que o apóstolo. Então, se eu chorar... Mas nos reportamos, às vezes, para dentro de uma história. E vemos situações, às vezes, muito parecidas nos dias de hoje e até piores, porque nós vemos próprios pais fazendo coisas terríveis com seus filhos. E o que eles pediram? Para que aplacasse a ira deles, eles pediram 7 descendentes de Saul. Que dessem a eles 7, isso aqui não é 7 não, tá? 7 descendentes de Saul. E assim, Davi foi procurar os 7 descendentes de Saul. Davi, então, ele pegou 5 filhos de Merabe. Merabe era a filha mais velha de Saul. E 2 filhos de Rispa. Por que a Merabe, a história não é dela, já que pegaram 5 filhos dela? Mas a atitude de proteção foi de Rispa. Por isso, Deus permitiu que a história dessa mulher estivesse aqui para nos alertar nesse mês da família. Hoje, nós como mães, sobre o que nós estamos fazendo a respeito dos nossos filhos. Então, eles pegaram os 7 descendentes de Saul e os enforcaram, penduraram no madeiro. Você consegue imaginar uma cena dessa? É meio duro, né? Mas era o que era o sacrifício para que aquela maldição cessasse, ou aquela ira se aplacasse do coração dos gibeonitas. E quando Rispa, você imagina Rispa? Rispa só tinha aqueles 2 filhos. Era a sua herança. A Bíblia diz que os filhos são a herança que o Senhor nos deu. Amém, pais? Pais e mães. Né? Nós, pais, os filhos são herança. E não são só os filhos que nós geramos, os filhos que nós cuidamos, que nós abençoamos, que estão debaixo do nosso teto. De repente você criou um sobrinho, você pegou filho para criar. Esses são os nossos filhos. Agora imagina essa mãe que só tinha esses 2 filhos, já vivendo um tempo de fome, perdeu o lugar, né, no palácio, havia perdido a desolação. Ela devia estar lá em Lodebar, lá onde estava aquele Mefibosete do outro texto da Bíblia, lá de Reis. Ela devia estar lá, largada, deixada, mas alguém achou os filhos dela. Aquela mãe grudada na sua única herança, porque marido já não tinha o que tinha, né? Era escrava dele. E pegando seus filhos e puxando e levando para matar. Imagina a dor daquela mãe. E aquela mãe não ficou aí. Aquela mãe acompanhou todo o processo. E depois que eles penduraram os 7 corpos, aquela mãe forrou um saco, se vestiu de saco, forrou um saco sobre uma pedra, e ali ela ficou a vigiar aqueles cadáveres. É uma história triste, você nunca tinha lido? É muito triste, mas Deus deixou que essa história estivesse aqui para falar alguma coisa conosco, para falar hoje, para falar durante todos esses anos em que a Bíblia, né, está aí à nossa disposição para nós ouvirmos. Primeiro, aquela mulher não desistiu dos seus filhos, amém? Uma palavra para nós, pais. Não desista dos seus filhos. Não importa a condição dele. Hoje, no momento, não desista. Tem mães
De repente, assim, não vale mais a pena, não vou continuar, não dá. De repente, tem um filho preso num crack, de repente, tem um filho, né, aí envolvido em situações difíceis. Já tivemos aqui na igreja vozes que choravam porque o filho estava preso. Criança que foi criada aqui, um filho que estava preso. Mas ela não desistiu. Hoje o filho está solto, está trabalhando, tá, né? Ela está assim muito alegre. Sabe por quê que não devemos desistir? Porque eles precisam de nós. Eles precisam de nós, como aquele filminho que nós vimos, 365 dias por ano, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Eles precisam de nós. E muitas vezes, já casados, eu sei que a minha mãe, quando eu ligo para ela, minha mãe está com 85 anos. Eu acho que eu olho às vezes assim, né? A gente olha para o passado um pouquinho. Ah, Senhor, só estamos aqui na posição que estamos, com filhos, família gerada. É a oração dos nossos pais. A oração dos meus pais. Porque eu sei, quando eu ligo para lá, ela, já acabei de fazer a leitura do meu manancial, já orei por todos vocês. Todo dia que você ligar para ela, ela vai falar isso. E ela faz isso. Ela não toma café da manhã, enquanto não importa se tem alguém para fazer ou não. Ali ela lê a palavra, ela lê 2 mananciais. Um da família, que é do Gilson Bifano, manancial, que nós já conhecemos, e lê a palavra e canta o hino sozinha. Tem hino ainda lá, e canta sozinha, e ora por cada um, e ora também. Não esquece nunca dos missionários. E eu assim, louvo a Deus. Você deve muito agradecer a Deus se você tem uma mãe, um pai que ora por você. Né? Você mais jovenzinho, você que está aqui, de repente muitos de nós, um já não tem pai, outro já não tem mãe. Isso não deve ser um momento de tristeza para nós, irmãos. A nossa mãe, Jesus, se já levou, se o nosso pai já levou. Não deve ser, porque importante é a qualidade de vida que nós tivemos quanto Deus nos deu. Deus nos deu. Jó, ele fala em certo momento, depois de toda a catástrofe, depois que perdeu todos os filhos, perdeu tudo. Deus me deu, Deus tirou. Tudo é de Deus, amém? Nós somos dele, temos o tempo que ele nos der. Então, se você está sem mãe hoje, sua mãe já foi, fica triste não, se alegra no Senhor. Você está aqui por causa do ventre dela, amém? Nós estamos aqui por causa do ventre da nossa mãe, por causa do nosso pai. Estamos aqui, podemos ouvir essa palavra hoje, podemos falar essa palavra. Então, não desista dos seus filhos. Rispa ao ver os filhos mortos, né? E em grande desespero, ela tomou uma decisão de não abandonar os corpos. Sabe quanto tempo ela ficou ali? 6 meses. 6 meses numa pedra, sem sair dali. É o que relata a palavra de Deus. Depois você pode ler essa história toda. Sabe por que ela ficou ali? Ela se colocou em prontidão. Mulheres, eu te chamo hoje, a vocês, mulheres, a nós, pais, a mantermos prontidão em relação aos nossos filhos. Não importa se eles já estão casados, se você é mãe novinha, se você é mãe... mas meus filhos já estão todos casados. Continue orando por eles, porque eles são os seus filhos. A minha continua orando por mim. Eles são seus filhos. Continue de prontidão. Se eles estão fora do caminho do Senhor, mais ainda. Seja essa mãe que sem salário nenhum não dorme, chora, né? Come quando dá. É assim que mãe é, come quando dá. Vai ao banheiro quando pode, se não com o filho no braço. Mas esse é o nosso papel de mãe. Essa é a responsabilidade que Deus nos deu. Esse papel de prontidão, de não desistir dos filhos. Olha, pais, não fiquem descansados. Não, isso é para a mãe, não, isso é para o pai também. Isso é para o sacerdote, levar diante de Deus a causa do seu filho e junto com a sua mulher clamar pela situação em que está vivendo. E se não está vivendo nenhuma situação ruim, glória a Deus por isso. Ore por eles e ainda ore por outros. Tantos que você sabe notícia. Tantas 300 meninas sequestradas. A balsa de crianças virada lá, né? Esqueci o nome do lugar. Com 400 crianças morrendo afogada.
Nós temos muito que orar pelos nossos jovens e pelos nossos filhos. Não desistamos dos nossos jovens. Não desistamos das nossas crianças. Não desistamos, né, dos jovens no mundo, no Brasil, que estão cada dia, a situação cada dia está sendo pior. Eles estão encontrando mais liberdade. Não poupe, né, a sua voz, não poupe o seu tempo para orar e para cuidar dos seus filhos. Ela não se afastou em nenhum momento. Nós, pais, porque estamos falando para ver, não vamos nos afastar dos nossos filhos. Os nossos olhos precisam estar grudados naquilo que os nossos filhos estão vendo, para onde eles estão indo, o que eles estão fazendo, seja na escola, seja em casa. Mãe, você que trabalha, bloqueia o que você tem que bloquear em casa, para que seu filho não se perca. As televisões estão tudo abertas, canais abertos. Se as pessoas deixarem isso, eles vão ver o que eles clicarem, estão vendo. Porque chama atenção. A internet está aí, ela é uma bênção, é muito boa. Mas também ela pode ser uma desgraça na vida dos nossos filhos. Quantas crianças estão namorando, estão marcando encontros, estão sendo sequestradas, estão sendo vítimas de pedófilos. Porque essa responsabilidade é de quem? É nossa, não é da nossa criança. É nossa de cuidar. É nossa de olhar o que eles estão fazendo. É nossa de revirar mochilas deles. Mochila, irmão, não fica para eu estou invadindo a privacidade, não. Mãe não invade privacidade de filho. Pais não invadem privacidade de filhos. Porque os filhos são a sua própria privacidade. São deles, são dos pais. Filhos, não zanguem com seus pais quando eles forem o mais profundo de perguntas, quando eles revirarem as suas cadernetas, os seus cadernos. Não briguem. Sintam como um grande amor do seu pai e da sua mãe. É amor que os faz fazer isso. Jovens, não escondam nada. Porque tudo que a gente faz, queridos, a gente colhe. A gente plantou, colhe. E às vezes a colheita é um pouquinho dura. Não afaste os olhos dos seus filhos. Rispa, ela é o símbolo de mãe amorosa, persistente, despojada, lutadora. Quantos pais lutadores, pais e mães, né? Nós, família, são lutadores, amém? Levanta a mão como um guerreiro, né? Como uma guerreira, como um exército de pais que lutam pelos seus filhos. Quando nós vemos a Rosângela Justino, veio aqui, pregou, né, e falou da questão toda em prol da família, porque de verdade está sendo assim, a sociedade está aceitando a destruição, e nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos de impactar a sociedade, levantando os valores, permanecendo nos valores, sendo pais lutadores, sendo amorosos, sendo persistente. Nós não podemos vacilar, porque a cada dia está mais difícil. Era mais fácil criar filhos na época que a minha mãe me criou, há 56 anos atrás. Era muito mais fácil, não tinha nada. Nós não nos perdíamos em televisão, porque não conhecíamos. Não nos perdíamos em rádio, em papelada, em revista, mas foi muito bom. Senhor, que bom que eu nasci num lar onde eu pude aproveitar tudo que meus pais tinham. Nós pudemos aproveitar tudo, porque não tínhamos outra coisa. Não tínhamos, mas vivíamos bem, vivíamos ouvindo a história da Bíblia, vivíamos aprendendo versículos, vivíamos cantando, aprendendo ali na casa do Senhor. Mas se você não teve oportunidade, se você filho está aqui, nós temos muitos filhos que os pais não são evangélicos. Seja você aquele que vai ajudar o papai e a mamãe. Se alguma coisa está fora dos padrões de Deus, levante-se com a autoridade de Deus para lutar em favor da família de uma forma geral. Rispa estava lá, por quê? Porque ela não queria que os urubus, gaviões, nenhum animal de noite, nem de dia, nenhum, né, animal, um leão fosse para lá e pegar a carne daqueles filhos e sobrinhos dela. Que eram sobrinhos, né? Filho do meu pai eram sobrinhos dela. Então, ela não queria. Ela estava atenta. Os corpos dos meus filhos não serão dilacerados. Os corpos, você pode pensar nisso? Vigiar
Aquela carne já devia estar apodrecendo, caindo, pendurado naquele, sem ter direito a uma sepultura. Pendurado até secar no madeiro. E essa mãe não saiu de lá. Quais as aves de rapina que tentam destruir os nossos filhos? Nós já falamos, cuidado com a internet, cuidado com a pornografia, cuidado com com as fotografias. Essa semana, uma professora falando assim, nós estamos vivendo um mundo do narcisismo, né? Os tipos de fotos que você vê, eu sou mais bonita, pá, daqui, não é assim? Não é assim que todo mundo vive? Com a maquininha, o celular, cada pose mais estranha que a outra, e a gente vai vendo isso pela internet. Não é verdade? Cada um querendo colocar a pose mais exuberante, mais diferente, com alguns sinais especiais que, de repente, nem convém a nós. Será que não é uma ave, né, de rapina que está vindo, está comendo a nossa capacidade, né, de viver uma vida pura, digna, abençoada, as coisas deste mundo? As amizades, as más companhias. O que tem sido? O que tem sido para nós? Os namoros libertinos, a prostituição, né? A vida libertina. Os jovens não querem ter liberdade. Eu li há muitos anos uma frase num outdoor que diz assim: educar não é cortar as asas, é direcionar o voo. Quem mora do outro lado de Marechal deve ter lido muito isso, que foi um outdoor lá, eu creio que uma escola que havia colocado essa frase, e eu nunca mais esqueci essa frase. É verdade, nós não podemos cortar, nossos filhos vão crescer, eles vão conhecer as coisas no tempo certo e as coisas certas, eles não têm que ser aprisionados, nós temos que direcionar os seus voos. Direcionar bem, para que eles, em vez de terem liberdade para voar, eles sejam libertinos, eles querem fazer tudo o que querem, e nós não podemos prezar. A psicologia diz que eu não posso mais fazer isso, eu não posso fazer aquilo, enquanto nós temos autoridade com os nossos filhos em casa. Nós temos que vigiar, né, toda essa gama de aves de rapina que estão tentando roubar o nosso filho. Ainda é tempo de mudança. Se nós não temos feito isso, ainda é tempo de mudança. Mudança no nosso comportamento. O ato de Rispa pelos seus filhos comoveu o Rei dos Reis, o Senhor Todo-Poderoso. Lembram por que os filhos foram, né, dados para o sacrifício? Porque para reparar um dano. Havia seca. E o coração de Deus olhou para aquela mulher que não abandonava os seus filhos. E Deus renovou o pacto dele com o povo. E Deus retirou a maldição e fez a água cair. Amém? A chuva de bênção sobre a terra. Veio a chuva do céu, a chuva que regou a terra. Queridos, nós não usamos, né, dos métodos, dos princípios bíblicos para criar os nossos filhos. Ainda é tempo. Mães que estão criando os seus filhos, vós que ajudam na criação dos seus filhos, ainda é tempo de vigiar para que os nossos filhos não se percam. Porque Deus, né, faz mudar toda a situação do nosso lar quando nós aprendemos a nos colocar diante dele com prontidão, quando nós nos submetemos aos seus princípios, quando nós enxotamos a nossa casa, tudo aquilo que tem roubado a vida, a alegria, a inocência dos nossos filhos. A repreensão de Deus trouxe escassez, mas o sacrifício trouxe a chuva de bênção e da provisão. Amém? Deus aceitou o sacrifício de Rispa. Quando nós olhamos para essa situação, queridos, de Rispa, do sacrifício desses homens, nós nos lembramos de um sacrifício que não foi por causa de 2 filhos, mas foi por causa da humanidade. Amém? Você é capaz de dizer quem é? Vamos dizer junto?
Jesus. Deus também, por causa da desobediência do homem, porque o homem quebrou o pacto com ele, Deus preparou um sacrifício para o nosso resgate. Rispa não só comoveu o coração de Deus, mas também comoveu o coração do rei Davi. Quando ele soube que aquela mãe estava ali, então Davi se levantou e deu ordem ao povo que retirassem aqueles corpos pendurados. E juntamente com Saul e com Jonatas e com o pai de Saul, eles fossem enterrados. Deu dignidade, porque alguém se colocou em prontidão diante do Senhor. Por causa de dois. E Jesus, muito mais do que uma sepultura. E o que não é uma sepultura que nos deu, mas nos deu a vida, amém? Não a sepultura, mas uma vida. O Senhor Jesus, lá na cruz, ele foi sacrifício por nós. O Pai entregou com dor aquele filho para que nós tivéssemos de novo a nossa aliança com ele. Para que a maldição, que era a morte eterna, fosse rompida. Amém? Você pode dar glória a Deus? E nos fez de novo filhos dignos de uma mansão celestial. Amém, queridos? Que neste dia, em que às vezes nós queremos tantas coisas, tantas alegrias, de repente queremos presentes, sinta-se honrada neste dia pelo Senhor. Se você não está com seu marido, se você só está com seus filhos, se você não tem filhos, se você já criou seus filhos, sinta-se honrada pelo Pai, que você está aqui. E Ele também deu por nós um filho, para que toda a maldição fosse quebrada lá na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Nós vamos nos levantar, nós vamos orar. Que você possa estar assim, vendo essa narrativa, essa história tão linda. Linda pela forma como aquela mãe se colocou. Com responsabilidade. Você possa se perceber que mesmo muitas vezes nós desobedecendo ao Senhor, o Senhor tem um olhar de misericórdia para nós. O mesmo olhar que Deus tem para nós, nós devemos ter pelos nossos filhos. Misericórdia, longanimidade. Amém? Está sempre pronto a dar mais uma chance, a ouvir, a falar, não desistir. Deus não desistiu de nós. Você pode falar isso? Deus não desistiu de mim. Vamos falar mais alto? Deus não desistiu de mim. Amém? Glória a Deus. Vamos. Enquanto nós vamos cantar, eu sei que essa palavra é para nós. É para nós, é a família. Nós estamos todos aqui como família. Para mãe, pai. Já estamos um pouquinho com a nossa hora avançada. Que você se colocasse aí no seu lugar, apresentasse ao Senhor. Senhor, qual o comportamento que eu preciso mudar? Como eu preciso agir? Será que eu preciso ter uma conversa boa com o meu filho, com a minha filha? Preciso lembrar a ele que as aves de rapina estão tentando através disso, daquilo, que ele está sendo roubado, que ele precisa ouvir, de obedecer. Então que durante este momento, depois nós vamos estar orando, aí mesmo, nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, porque Ele nos dá mais uma oportunidade, como família na sebe de Deus, de mudança, de comportamento, de atitude em nossas vidas. Senhor, o meu desejo é te honrar. Levanta suas mãos. Quem honra o Rei se rende diante dele. Coração te adorar.
sua esposa. Dá louvor ao Senhor, porque tudo é dele. Eu adoro estar em ti. Te dou meu coração. Entrega o seu coração com todas as preocupações. Pra ti quero viver todo meu respirar, por onde eu andar, faz tua vontade. Te dou meu coração, te dou meu coração e todo meu ser. Pra ti quero viver todo meu respirar, por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Se você tem um filho que te preocupa, mamãe e papai, levanta suas mãos, apresenta ao Senhor agora. Ou então, mãe, bota a mão no seu ventre. De onde saiu esse filho? E lembre que há uma bênção para ele. Nós estamos de prontidão. Nós não abandonaremos nossos filhos. Nós vamos tomar a mesma posição, as mesmas características de Deus como Pai, que não abandona, que não desiste. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Deus, porque nós podemos ser pais. O Senhor tem nos dado a alegria de ter uma família. Cada um de nós tem uma família. Não importa como ela está hoje, mas cada um de nós tem uma família para se preocupar. Tem um filho, tem um irmão, tem um parente, tem um sobrinho, tem um neto. Até mesmo aquelas que nunca geraram filhos, ou não tem um filho, não criou um filho. Tem um filho de alguém que cuida, tem um filho de uma secretária, de alguém que vive no seu ambiente familiar. E nós queremos, Pai, ver os nossos filhos povoando os céus. Nós queremos ver a nossa casa povoando os céus. Nós queremos as alegrias dos céus aqui na terra, Pai, é verdade. Não queremos as desgraças desse mundo, os roubadores deste mundo, das nossas alegrias. Não queremos a nossa casa. Porque em casa nós temos um guardião, nós temos o Teu Espírito que nos ensina, que nos ajuda. Nós temos a Jesus que morreu na cruz. Nós temos o nosso Pai Todo-Poderoso, Deus Yahvé, aquele que não se afasta nunca de nós, que se preocupou tanto conosco, que deu Jesus para morrer por nós. Então, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos. Faz da nossa casa um tempo novo. Pai, aqui estão fotos, aqui estão recadinhos para Ti, orações, mensagens. Nós apresentamos a Ti, Senhor. Não sabemos o que se passa no coração, na vida de nenhuma dessas pessoas, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece aquilo que está no coração do meu irmão, da minha irmã. Ah, Senhor, alguém gemendo por um filho de um vizinho, alguém gemendo, Pai, por tantos jovens. Ah, Senhor, sendo sacrifício neste mundo na mão de Satanás, é verdade. Como quantas crianças já foram mesmo para sacrifícios. Pai, nós clamamos a Ti pela libertação da nossa juventude, clamamos a Ti pela libertação daquelas 300 meninas. Nós clamamos a Ti por aqueles pais que estão chorando hoje, lá em outro lugar tão distante, do outro lado do mundo, porque toda aquela balsa, aquela monte de crianças foram afogadas, Senhor. Quantos pais estão chorando? Pedimos que venha o consolo, que venha a paz do Senhor. Nós não encontraremos paz em nada neste mundo. Mães não encontram paz em presentes, não encontram alegria em presentes, mas encontram sim
Alegria na presença de Jesus em sua casa. Essa deve ser a nossa alegria, Pai. Saber que os nossos filhos estão sendo cuidados pelo Senhor, que eles estão ouvindo a Tua voz. E aqueles que ainda não estão ouvindo, uma esperança, uma expectativa enorme, Pai, nós geramos em nós. Para que esse filho, que essa filha, que esse neto, que esse sobrinho, que essa criança tão amada se volte para Ti. Pai, nos lembramos das crianças que estão nos orfanatos. Pais, às vezes abandonaram seus filhos, crianças na rua, nós clamamos por elas. Perdoa, papai, elas só estão em lugares estranhos para elas nesta hora, porque pais não tiveram responsabilidade, porque eles deixaram os seus filhos, e como pais, como mães, nós te pedimos, perdoa, Senhor, perdoa as catástrofes, as mortes, Pai, que pais têm cometido, matado seus filhos, filhos matado seus pais. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque tem manchado a terra, tem entristecido o teu coração. E que o coração dos pais se converta aos filhos e dos filhos aos pais, como diz a tua palavra. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, com alegria, a receber toda a sua paternidade, todo o seu amor, toda a sua graça, Pai, tudo aquilo do Senhor em nós. Queremos te adorar com tudo que temos do Senhor em nós, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso seja sobre nós, sobre os pedidos que estão ali naquela salva, seja sobre a vida do apóstolo, pastora Veleda, Felipe, que estarão viajando de volta, Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo sobre essas vidas, sem Jesus, separadas de Ti, e o consolo do Teu Espírito sobre todos aqueles que necessitam, Pai, desse consolo, desse amor, sobre aqueles que estão nos hospitais, sobre a vida de Elianai, lá no hospital, nesta hora, Senhor, guarda a vida de Elianai, cessa, estanca aquele sangramento, em nome de Jesus. Como mãe, ela possa estar hoje sentindo a alegria do Senhor, porque ela está ali, mas Senhor, o Senhor, ela tem vida, Pai, e abundante vida. Seja com Miguelzinho, que seus pais estão com ele lá no hospital. Citamos esses dois porque nós lembramos, Senhor, mas tantos outros assim. Recebam agora a bênção, a graça, a cura do Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos embaixo da Tua paz, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glorifique a Ele. Aleluia. Eu viverei pra Ti. Viverei, Senhor. Eu viverei pra Ti, Senhor. Eu viverei pra Ti. Te dou meu coração e todo o meu ser. Pra Ti quero viver. Pra Ti quero viver. Todo meu respirar. Todo meu respirar. Por onde eu andar. Faz Tua vontade. Oh, faz Tua vontade em mim. Te dou meu coração, todo meu ser.